Estamos sendo gravados, crianças. Então, vamos lá. Então, assim, o Conselho Nacional de Educação, ele fez algumas normativas para poder auxiliar, né, e não atrapalhar o desenvolvimento, a continuidade do semestre letivo, tá? Então, aqueles componentes que têm algum conteúdo prático foram divididos em componentes onde essas aulas práticas podem ser feitas em casa, outras são feitas em casa e com acompanhamento de material de laboratórios da faculdade, tanto que tem eles estão com programa de lâminas para o pessoal de aula de histologia, aulas que precisam, e um grupo que realmente são aqueles que há necessidade de ser feito na faculdade. Mas tudo aquilo que poderia ser feito, que precisava de laboratório, mas que eles criaram condições de ser realizada online, serão realizadas, tá? A nossa matéria, ela também tem algumas aulas práticas, certo? Então, nós precisamos, né, de 6 horas de aulas práticas, e essas 6 horas de aulas práticas, elas têm que ser comprovadas, assim, do jeito que nós comprovamos. Gravamos a aula, mandamos o print da tela da aula, com a presença dos alunos, tudo isso. Então, essas 6 horas, elas estão divididas em 2 dias, com 3 horas de aula. Eu sei que vai ser um pouco mais, mas em 2 dias nós vamos matar essas aulas todas, né? E o componente vai ficar completo, ok? A gente vai poder encerrar o componente com toda a nossa carga horária completa e com todo o nosso conteúdo. Bom, essas aulas elas foram agendadas, a Maria ligou para cada professor para agendar. Como nós temos avaliação, prova, na semana que vem, não tinha como a gente fazer, já que nós tivemos aquele feriado inesperado. Então, as nossas aulas práticas ficaram agendadas para o dia 12 e 19 de junho, tá? São dias que vocês não têm aula, né? Então, no dia 12 de junho e no dia 19 de junho, nós vamos ter essas aulas práticas. No que residem essas aulas práticas? Elas são muito parecidas com... o modelo que a gente costuma fazer de aula. Elas vão ser vídeos, tá? De aproximadamente 1 hora, 50 minutos. Então, são vídeos, nós vamos assistir esses vídeos juntos e depois nós vamos ter uma discussão sobre isso. Uma discussão, vamos discutir, vamos ver. É o que a gente costuma fazer. Para nós não é diferente, não existe uma diferença, porque nós fazemos isso nas nossas aulas, né? Eu sempre proponho alguma coisa onde a gente faça discussão, onde a gente tenha a participação de todos vocês. Essa participação e discussão, ela vai fazer parte da nossa pontuação de atividades. Então, a atividade que eu passei para vocês, que vocês fizeram, ela fica valendo. A atividade vale 500 pontos, a dia 12 vai valer mais 500 pontos, e no dia 19 vai valer 500 pontos, totalizando 1.500 pontos, tá? Então, essas atividades todas vão compor aí aquela notinha de atividade que vai se juntar com a nota da prova. Tudo bem, gente? Tudo bem, meninas? Pro, você falou dia 12, dia 19, cada uma valendo 500, e a outra, a terceira, era qual? É a atividade que vocês me mandaram. Ah, tá certo. Tá jóia. Tá? Outra coisa também, né? Por favor, gente, façam as atividades, né, do AVA, por favor. Essas atividades pontuam e isso vai ajudar bastante vocês, né? Então, por gentileza, tem gente que não teve acesso, né? Então, assim, quem não teve acesso, gente, dá um tempinho aí, faz essas atividades, elas vão ajudar vocês para avaliação, tá?
Então, vocês já vão estar mais cientes, as atividades não estão com um grau de dificuldade grande, elas estão bem relacionadas com aquilo que vocês precisam ter noção para poder estudar, tá? Então, isso eu acho que vai ajudar bastante vocês. É um momento que a gente está passando diferente de todos os outros, mas eu acho que é aquele momento de aprendizagem, de um ajudar o outro, de um incentivar o outro, porque com certeza já deu certo, está dando certo, vamos acreditar, né? Está todo mundo acreditando que e a semana que vem vão começar a flexibilizar, menos aí no ABC. É para matar primeiro o povo de São Paulo, depois vão matar o do ABC, mas está tudo certo. Mas as coisas estão caminhando, tudo com tranquilidade. Eu acho que nós vamos atingir o nosso objetivo. Tudo bem, gente? As orientações da professora Maria sobre a prova semana que vem, a Maria vai passar para vocês e vai passar para mim também. Então, eu não sei se eu vou fazer que nem da outra vez, que eu fiquei no lobby para esclarecer alguma dúvida. Eu não sei ainda como é que vai ser, ok? Mas a gente vai se falando para poder saber. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação ao roteiro das aulas práticas? Não, tudo bem. Tudo bem? Então, dia 12 e dia 19 eu conto com vocês, né? Para a gente poder fazer essas atividades, realizar esse trabalho aí, para a gente poder fechar, tá, o nosso conteúdo com tranquilidade, fechar as horas da nossa matéria e a gente evoluir para um próximo semestre. A aula de hoje, gente, devido a esse feriado, a data da prova, tudo, nós tivemos que fazer uma condensação. Mas nada que a gente não consiga trabalhar bem, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre boas práticas, que é alguma coisa que vocês já viram, a gente já falou em higiene, a gente acaba falando em técnica dietética, mas vamos falar um pouquinho mais sobre boas práticas, vamos falar sobre manual de boas práticas e vamos falar um pouco sobre os POPs, tá? São os procedimentos operacionais padronizados. Então, assim, eu condensei os principais tópicos e a gente vai conversando sobre isso. E eu vou também colocar para vocês um modelo de manual, né, em branco, um modelo de manual com dados que a gente coloca, que nós vamos inserir no manual, para vocês terem esse material, tá? Então, esse material vocês vão ter acesso sem problema nenhum, ok? Eu vou agora compartilhar, né, os slides, deixa eu ver aqui se ele vai ficar bonitinho, senão agora eu já aprendi a compartilhar a tela. Agora eu estou demais da conta, muito evoluída. Eu estou achando que eu estou o máximo. Espera aí, deixa eu ver, cadê você? Tô aqui pensando, né? A gente podia combinar todo mundo de, na última aula que a gente tiver aí por vídeo, fazer uma foto, né? Porque sabe lá Deus, quando aí todo mundo se arruma os cabelos, porque na condição que eu tô aqui, misericórdia. Mas assim, a gente não sabe quando vai ter aula assim de novo depois, né? É verdade. Então, eu acho legal. A gente pode fazer assim. A gente aí eu tenho que ver como todo mundo, eu acho que todo mundo liga a câmera, né? A gente tem que ver, ou a gente faz uma chamada por algum daqueles outros e tira a foto. Ah, é legal, sim. Vamos fazer sim, Camila, porque isso é um momento histórico que a gente está vivendo. Apesar de não ser bom, imagina a gente contando isso para os nossos netos. Não, gente, é um momento realmente, é uma coisa que nunca aconteceu, né? E é uma coisa mundial. É um negócio, não é uma situação agradável, mas é uma situação que eu acho assim, que nós conseguimos superar a dificuldade da melhor forma que
que cada um inventou. Eu acho que as instituições, eu falo assim, as pessoas criticam, né? Mas eu falo o seguinte, uma instituição gigantesca, ela conseguir se moldar a esse novo sistema, querendo ou não, o sistema está funcionando, né? Eu falo que o sistema funcionar, ele depende muito mais da nossa participação, né, de todo mundo querer fazer ele funcionar, do que somente da instituição com uma plataforma, né? Porque plataforma não dá vida, o que dá vida somos nós, queremos que essa plataforma tenha vida. Então, isso realmente é um momento histórico, e eu falo para vocês são guerreiras, né? Por quê? Porque nós estamos aqui sempre presentes, todo mundo com suas dificuldades. A Karina sai correndo, vai dar mamar, limpa, troca, volta e assiste aula e coloca a neném no colo. Então, eu acho assim, a gente consegue, mediante tudo isso, a gente está conseguindo vencer. Então, eu acho que realmente nós merecemos o troféu, né? We are the champion. Amei, Dora. Merecemos, gente, porque é um negócio muito diferente, né? Eu acho que isso é bem legal para ficar, para contar para o meu neto, nossa, no meu tempo de faculdade, coisas, porque agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente, não tem mais como tirar essa tecnologia, porque aquelas pessoas que ignoravam a tecnologia, tchau, passaram a ter que trabalhar com ela, passaram a ter que se divertir com ela, passaram a ter que viver com a tecnologia. Então, hoje em dia, ela vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. E as pessoas perceberam o seguinte, usando essa tecnologia, o quanto se economiza de tempo, o quanto se ganha de dinheiro evitando desperdício, né? O quanto é mais ágil, eficaz, eficiente, tudo isso. Então, a maioria das reuniões hoje em dia serão online. O pessoal vai... Porque o tempo que uma pessoa leva presa para fazer uma reunião, ela faz online. Cada um no seu espaço, aonde estiver, vai ali, faz a reunião e todo mundo participa, sem ter aquele estresse do cara chegar correndo, sem ter aquele gasto com combustível, sem ter gasto com estacionamento. Então, são várias coisas que a gente vai pensando, né? Que o ruim sempre tem que ter um lado bom. A gente tem que sempre ver alguma coisa legal nas situações até as mais difíceis. Então, vamos falar um pouquinho dessas boas práticas de fabricação, né, gente? Então, assim, o que são essas boas práticas? Boas práticas, gente, são todos os procedimentos que nós utilizamos, que nós vamos ter para poder fazer alimento seguro, né? Por quê? Porque antigamente, quando a gente falava... Aí vocês vão ver como é que tudo se junta. Quando nós falávamos daquela questão de qualidade, né? A qualidade era um negócio assim, deu errado, eu corrijo. Não deu errado, continua. Tá? Então, era um negócio que era bate e volta. Deu errado, vamos fazer correção. Não deu errado, tá ótimo, tá com qualidade, né? Hoje em dia, não é bem assim que a gente pensa, nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Hoje em dia, a nossa visão é, eu vou prevenir, eu vou tomar providências para que não dê errado. Então, eu vou prever aquilo que pode dar errado e, em cima daquilo, eu vou fazer as minhas correções antes que aquilo acabe. Então, em relação a isso, nós vamos colocar aí a nossa organização de cozinhas. Cozinha industrial, cozinha hospitalar, cozinhas de creche, cozinhas de escola, tudo aquilo que a gente fala de alimentação coletiva, tá? Então, nós vamos cuidar para que todo aquele risco que eu possa ter, todos os perigos que possam envolver aí o meu trabalho, não aconteçam. Por isso que vocês aprendem a fazer o plano de ação, porque vocês vão perceber que quando a gente vai fazer manual de boas práticas e POPs, a gente trabalha com qualidade, a gente trabalha com plano de ação.
Tudo bem, gente? Então, assim, as boas práticas, elas estabelecem o que deve ser feito, mas elas não dizem o que você vai fazer. Ela diz, deve ser feito de tal maneira para evitar isso, deve ser feito para evitar aquilo, mas ela não te dá a receita do bolo. Por quê? Gente, nós estamos num país continental, né? O nosso país é um continente praticamente todo. Então, o que acontece? Nós temos um Brasil onde hoje nós temos menos 12 graus no sul e temos 28 graus no norte. Essa discrepância, né, de temperatura é a mesma discrepância de realidades. Então, nós temos um país onde, ao mesmo tempo, eu tenho gente tremendo de frio e eu tenho gente na praia, vamos falar se tivesse uma coisa normal, né? Então, isso faz com que as regras não podem ser as mesmas. Aquilo que eu falo de temperatura, tempo, temperatura, lá para o norte, né, estabelecendo algumas regras, não serão as mesmas que para o sul. Por quê? Porque existe essa própria diferença do continente. Então, eles não estabelecem, eles simplesmente dizem como o que deve ser feito. Deve ser feito isso para você ter um alimento seguro. Agora, você vai adaptar a sua região, as suas condições, para que isso seja cumprido. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Sim, Pro. Gente, hoje eu vou falar que nem uma matraca trica. Então, vocês têm que, de vez em quando eu dou uma paradinha para a gente poder desanuviar, né? Então, quando eu falo de boas práticas, esses procedimentos todos que são estabelecidos, eles têm que ser muito bem definidos, eles têm que ser bem claros. Então, assim, geralmente os procedimentos, eles são objetivos, tá? Eles são escritos de maneira bem objetiva, utilizando o verbo, ele não é uma coisa que nós fazemos, né? É feito e acabou-se. E não quando nós falamos dos procedimentos, vai ser a mesma coisa quando nós vamos falar de manual. Você, no procedimento, você tem que dizer o que tem que ser feito. Deve ser feito assim e deve ser cumprido dessa maneira. E os procedimentos, eles têm que ter sempre uma revisão. Porque, assim, você às vezes chega num lugar, vai olhar o manual de boas práticas, o manual de boas práticas está lá, 1999, ainda está na CVS 6. Tudo bem que a 6 e a 5 não mudou tanta coisa, mas houveram mudanças, houveram aberturas, houveram algumas coisas diferentes. E a pessoa mudou a legislação, passou-se o tempo, e a pessoa continuou com aquele manual lá de mais de 20 anos. Então, assim, gente, é um material que, conforme vai passando o tempo, você vai vendo no dia a dia, que você vai tendo as experiências do dia a dia, às vezes vocês percebem que alguma coisa, se eu mudar o procedimento, eu melhoro. Então, você tem que fazer o quê? Se eu mudei o procedimento, eu tenho que mexer no meu manual, eu tenho que mexer na escrita, na descrição desse procedimento. Se a legislação mudou, eu tenho que adequar esse procedimento à legislação. Então, quando a gente fala de boas práticas, nós falamos de coisas que têm que estar sempre sendo monitoradas, sempre sendo revisadas. Não é aquilo que vai chegar e vai ficar, né, para sempre, daquela maneira. Não, eu preciso estar monitorando, eu preciso estar revisando, eu preciso estar adequando aquilo à realidade do meu local. A gente nunca vai esquecer isso. Existe a regra? Existe, mas existe um local ao qual eu vou adequar aquelas regras, aonde a minha realidade, né? Então, quando a gente fala de boas práticas, vocês lembram quando nós vamos falar de qualidade, né? Que eu falo, gente, não existe qualidade, não vai existir isso se não existir boas práticas, né? Então, eu preciso ter boas práticas, que é a base de tudo. Aquela questão do funcionário saber
tomar banho, lavar a mão, ele tem que conhecer o tempo, temperatura, ele tem que saber as regras de uniforme. O uniforme, ele é feito para usar no local de trabalho. Não é para as pessoas saírem na rua no uniforme. Ah, mas o banco é aqui do lado. Não interessa, mas você sai na rua. Eu brinco que essa época agora é uma época que está ensinando ou reensinando as pessoas a fazerem o correto. Você hoje vai para a rua, quando você volta, você tira a roupa da rua e coloca a roupa de casa. Era uma coisa que era para ser feita há muito tempo, não era para ser feito hoje, né? Mas as pessoas, quantas vezes eu falo que tem um exemplo, às vezes, feio, que é nas novelas, né? O cara vai para a rua, passeia, passa o dia inteiro, aí ele chega, deita na cama de sapato e tudo, e dorme de sapato e tudo, né? Aí você fala, gente, o que é isso? Hoje, todo mundo está observando isso, ninguém mais faz coisas assim. Né? Ninguém não, né? A grande maioria não faz. Então, a mesma coisa é o uniforme. O uniforme ele é feito para proteger as pessoas e os alimentos. Então, ele é para ser usado naquele local. Não é para sair com o uniforme. Não é para sair com o avental. Né? O avental é para usar dentro daquele espaço. Então, meu jaleco é para usar aqui. Se eu saio daqui, eu tiro o meu jaleco. Né? Então, são algumas regras, são algumas normas que as pessoas vão se adequando, né? A questão de higienização de mãos, essa situação fez com que as pessoas que não davam muita importância a isso voltassem a entender a importância das mãos como fonte de contaminação. E hoje é higiene, gente. Se a gente for parar para pensar, o que combate esse vírus que está exterminando a humanidade simplesmente são boas práticas. Nada tão difícil, né? E a gente não para pensar que é o básico, né? Que a maioria das grandes pragas a gente controla com boas práticas, com higiene. Olha como é importante isso, para a gente poder trabalhar com nossa mão de obra e explicar a importância, a grandiosidade de atos que as pessoas consideram, às vezes, tão pequenos, né? Então, assim, todas essas práticas de organização e de higiene, gente, tem várias etapas, né, que vocês conhecem bem, que a gente já discutiu, mas que a gente continua discutindo, né? Uma das etapas é a seleção de fornecedores. Eu tenho que saber quem é meu fornecedor. Não adianta eu ter boas práticas na minha unidade, não adianta eu trabalhar com as boas práticas, eu fazer tudo e eu já comprar um produto comprometido. Eu vou comprar um produto onde já teve risco, já teve contaminação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu compro uma carne, essa carne ficou fora de temperatura no fornecedor, Espera aí, Jailine está aguardando, deixa eu botar aqui, acho que caiu. Pronto. Ela fica fora de temperatura e o que acontece? Ela está contaminada com micro-organismo, esse micro-organismo ele produz aí uma toxina, tá? Eu não estou sabendo, toxina não tem cheiro, não tem gosto, a gente não vê, micro-organismo é a mesma coisa, aquela carne já vem para mim contaminada. Quando eu vou usar essa carne, gente, eu corro risco. Como eu vou saber? Se eu não tenho um fornecedor idôneo que também cumpra as boas práticas, que também faça uso dessas boas práticas, como é que eu vou trabalhar tranquilamente, como é que eu vou trabalhar garantindo a segurança, a inocuidade dos meus alimentos? Como é que eu vou garantir isso? Porque nós temos que entender o seguinte, a partir do momento que nós contratamos um fornecedor, né, ele é nosso parceiro. E aí nós vamos ter uma corresponsabilidade. Porque, assim,
Foi você que escolheu o fornecedor. Então, se parte da premissa que quando nós escolhemos nossa, hoje eu estou falando assim, né? Quando nós escolhemos o fornecedor, nós confiamos nele, nós acreditamos em tudo aquilo que ele faz. Olha só. Então, se você confia naquele fornecedor, você garante, né, que o produto dele é um produto idôneo, é um produto seguro. E se não for, a responsabilidade é de quem? Sua também, porque você é corresponsável. Foi você quem escolheu aquele fornecedor, foi você quem escolheu aquela pessoa para fornecer alimento para a sua unidade. Por isso que no nosso código de ética a gente tem que visitar o fornecedor. Faz parte da atuação do nutricionista, faz parte essa seleção de fornecedores. Porque, gente, é muito fácil você ter uma salinha muito linda, muito bem decorada, maravilhosa, como um escritório para receber as pessoas. E aonde é a produção? Às vezes você vai ver onde é a produção, você vai desmaiar quando chegar lá, né? Por quê? Porque não é um local totalmente fora do contexto, é um local escuro, é um local que as pessoas não usam uniforme, as pessoas têm, às vezes, esgoto, é totalmente fora. Então, quando você faz a visita, você não vai visitar o escritório, você vai visitar a produção, da onde vem aquilo, né? Então, hoje nós vamos até o campo ver como é feito algumas coisas. Hoje tem nutricionista no campo também, trabalhando junto com o pessoal da agronomia, da engenharia, trabalhando ali. Então, hoje os profissionais cada vez mais se juntam para melhorar a qualidade daquilo que vai até a nossa mesa. Tudo certo, pessoal? Sim, Dora. Tudo sim, bem aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que não, acho que é isso mesmo. Eu acho que por enquanto é aquilo que todo mundo enxerga, que todo mundo pensa, a gente não tem. Eu acho que vocês vão perceber que tudo que nós vamos falar aqui, a maioria das coisas, vocês têm o conhecimento e vocês concordam com essa visão da legislação, né? Porque o que nós estamos conversando não é nada mais, nada menos do que uma colocação mais simples do que a legislação nos exige, né? A questão da compra. A questão da compra é outra coisa, né? Quando nós vamos comprar, geralmente não somos... Algumas mercadorias nós compramos, outras, né? Nós fazemos pedido de compra e tem pessoas especializadas em fazer essa compra. Então, assim, gente, essa compra, ela deve ser observada a quantidade que você quer, né? A qualidade do que você quer, o que você quer, a definição daquilo que você quer. Vem complementando, aí nós vamos voltando nas nossas aulas. O que nós falamos de desperdício, da produção de resíduos desnecessária, aí nós vamos no 5S, a aquisição de material em excesso, tudo isso, né? Vem com as boas práticas de manipulação. Comprar aquilo que você quer, da maneira que você quer, na quantidade que você necessita. O recebimento é outra etapa que ela deve também ter bastante cuidado. Eu digo que não adianta eu ter um bom fornecedor, não adianta eu comprar bem, se na hora que eu recebo, eu não tomo os devidos cuidados. Eu não observo, por exemplo, no recebimento, gente, você vai verificar, como sempre, a data de validade do produto, se aquele produto é um produto perecível, a temperatura que aquele produto está sendo apresentado para você, o carro de entrega daquele produto, se o carro está limpo, se o carro é refrigerado, qual a temperatura que o carro está, como o entregador está vestido, a embalagem, se ela está íntegra, se é um produto congelado, ela não pode estar úmida, né? Ela não pode estar com aquela embalagem molhada, tipo descongelou e congelou de novo.
Tudo isso a gente tem que observar no recebimento. Claro, vou olhar também o preço que foi negociado, e se é aquele que está sendo cobrado, o peso da mercadoria, tudo isso, as características sensoriais da mercadoria, tudo isso vai ser observado. Mas a gente tem que prestar atenção também nesses detalhes técnicos. Esses detalhes, eles vão estar todos colocados para a pessoa que vai receber, a temperatura, o tipo de material que recebe, a temperatura, e aí vocês vão ter o plano de ação. Se não tiver naquela temperatura, qual o limite que vai receber e o que vai fazer. Por isso que a gente tem que saber fazer plano de ação, porque nós trabalhamos o tempo inteiro com plano de ação. Se você não tiver isso organizado, como é que o seu funcionário vai trabalhar? É difícil? Claro que é difícil, gente. Se eu não tiver tudo organizadinho, né? Como nós vamos fazer isso? Como ele vai ficar o tempo inteiro te chamando. Ai, como é que eu faço? Ai, como é que é? Ai, então, é assim, gente, como eu não sei se eu consegui tirar o print, eu vou tirar uma foto para ver se funciona, tá? Ai, meu Deus, cadê a maquininha da foto? Eu vou tirar uma foto aí, câmera, para poder, se não deu certo, eu tenho a fotinho, tá? Eu fico com medo que às vezes eu faço besteira. Pronto. Que agora eu estou falando, aí me lembrei desse detalhe. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. Vocês vão percebendo que é uma cadeia. E vocês não vão conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até porque a gente tem outras coisas a fazer. Além de toda essa observação, né, além de toda essa parte técnica, todo esse cuidado, nós temos uma parte burocrática que tem que ser também resolvida, né? Então, nós precisamos deixar o nosso funcionário, a palavra do dia, a palavra de ordem é treinamento, treinados, essas pessoas sabendo como atuar para que elas possam nos chamar naqueles momentos cruciais e para que elas possam tomar as decisões corretas que nós já deixamos organizados para elas, tá? Logo depois do recebimento, ele recebeu, ele armazenou corretamente no local de maneira correta. Tudo isso, gente, são as boas práticas. Você vai dizer como ele tem que fazer, armazenar. Primeiro, aí nós vamos separar, né? Aquilo que vai vencer primeiro, nem sempre, quando você fala de estocável, aquilo que chegou hoje vai vencer depois do que chegou a semana passada. Então, organizar, o primeiro que vence é o primeiro que sai, para a gente não ter mercadoria vencida dentro da unidade. Além de ser contra a lei, eu vou ter desperdício. Hortifruti, tirar tudo que tem na Câmara, porque aquilo que chegou primeiro vai sair primeiro, né? Então, vai ser o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, por quê? Se a cenoura que chegou a semana passada, eu colocar que chegou hoje na frente, eu que eu usei hoje na frente, a outra que está lá no fundo, quando eu for usar, ela está toda murcha, ela está sem condições, eu vou ter perda. Aí a gente lembra, eu vou ter perda, o produto vai estar desidratado, o produto não vai estar em condições de uso. Então, isso vai fazer com que eu tenha, novamente, vamos entrar sempre, eu vou ter desperdício, eu vou ter produção de lixo orgânico, eu vou ter aumento no meu custo, né? Vamos lembrar do nosso custo. Eu vou ter aumento no meu custo, porque eu vou ter mercadoria jogando fora, e essa mercadoria eu já paguei, eu já contei com ela, e ela não vai poder ser utilizada. Então, a gente tem que estar sempre amarrando isso. E aí eu vou ter o pré-preparo da minha mercadoria também, meu funcionário treinado, eu tenho que ter equipamento bom, uma faca boa para poder trabalhar com isso, né? O preparo e a embalagem daquele produto, né? Esse produto, depois de pronto, eu vou estar armazenando-se, mantendo quente no quente. Lembre sempre, o quente é quente, o frio é frio. Não, a gente não existe na nossa classificação morno. Ou é quente ou é frio. Entre essas duas temperaturas é o contaminante. Então,
O que é quente é para ser quente, fumacinha. O que é ser frio é para ser frio. Não tem esse negócio de, ai, vamos comer morninho. Não, morninho é temperatura de multiplicação de micro-organismos, gente. É reprodução. Então, não tem morninho na nossa vida, tá? Nada pode ser morno, gente. Eu brinco que as coisas têm que ser extremas, né? Ou é quente ou é frio. Esse negócio de morno é... Não é, tá? É assim, como é que tá a sua vida? Tá aí não, gente. Ou tá quente ou tá fria. Mas ela tem que ter uma temperatura que chame a atenção. Esse negócio de morninho não tem condições, não dá, né? E a distribuição e exposição para a venda do consumidor final. A nossa responsabilidade, gente, ela vai desde a seleção do fornecedor até chegar no consumidor final. Então, todas essas etapas estão sobre nossa responsabilidade, todas elas, né? Desde selecionar o fornecedor até colocar aquilo na mão do meu consumidor final, até a distribuição. Eu brinco que eu falo que a distribuição é o último momento que a gente tem de defesa. Por quê? Porque ali você sabe se a temperatura está correta daquele prato, se a temperatura daquele equipamento está certo. Até ali a gente consegue ter responsabilidade, até ali a gente consegue ter domínio da situação. Saiu daquele balcão, acabou. Já chegou no consumidor, eu perdi a minha chance de corrigir qualquer coisa que tivesse errada ou qualquer chance de dar erro. Tudo bem até aí, povo? Sim, senhora. Tá tudo quente. Tá tudo quente. O café tá quente. Vocês lembram? Ou frio, né? Ou frio. O meu tá quente. Morno jamais, gente. Entendeu? Ou quente ou frio. Eu sempre brinco, né? E falo isso porque as pessoas têm esse conceito, né? As pessoas têm esse conceito de morninho. Né? Ai, não, tem que estar morninho. Gente, morninho é o ideal para os micro-organismos se multiplicarem. É isso que eles querem, né? E a gente sempre brinca que o micro-organismo ele se aproveita justamente do nosso, às vezes, não é descaso, eu vou falar desconhecimento ou daquelas manias que as pessoas têm, para justamente aí que eles vão abusar. Eu falo que nós damos chance para eles. Eles aproveitam justamente daquilo que a gente não... eu brinco que a gente vê pelas frases, que a gente acostuma ter aquilo na cabeça, né? E você vai repetindo essas frases e aquilo fica lá dentro de você, tipo, o que não mata engorda. Eu falo, mas no meio do caminho pode dar uma diarreia do cão. O que não mata engorda. O que não mata engorda, gente. Quer dizer, ou você morre ou você fica gordinha. Mas no meio do caminho você pode ter diarreia, você pode ter alguns outros problemas, dependendo do que seja, que pode te comprometer o restante da vida. Não é? Pode sair uma hepatite aí do meio do caminho. Olha quanta coisa pode sair nesse caminho que é comprometedora, né? Então, a gente tem aquelas... Como é que é? A regra lá dos 20 segundos, né? Caiu, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi antes de 20, pode comer, que não contaminou. Gente, se caiu na terra, já contaminou 1 segundo, meio segundo, 10º de segundo. Falam que é a regra dos 3 segundos, né? Os 3 segundos. Mas não é. Gente, caiu, já era. Mas vocês entendem como é que é as coisas que a gente cresce com aquilo, e aí o que você faz? Muita gente acha que colocar o alimento na geladeira vai matar micro-organismos. Muita gente ainda pensa isso. Não, gente, não mata micro-organismos, paralisa. Ele fica lá, paralisado. Mas ele continua no mesmo lugar, né? Ele só não vai aumentar. Mas se depois você tirar daquela recuperação e mantiver ele, né, em condições adequadas do morninho,
ele vai se multiplicar maravilhosamente. Né? Então, são essas coisas de boas práticas, essas que você tem que passar para aquelas pessoas que trabalham para você, para poder organizar tudo. Olha, a Priscila está prestando bastante atenção. Eu estou muito contente que ela está lembrando aí do dia de... Ela está trabalhando? Priscila, não estou trabalhando. Não está trabalhando, né? Mas você não. Mas olha, você vê que o seu local de trabalho estava cheio de álcool 70, né? a gente trabalhou um tempo de luva, mas teve que fechar, né? Eu acho que não vai voltar esse ano mais, né? Não, menina, você volta sim. Você está acompanhando a briga? Eu acho que não. Eu acho que bom, a China já fechou de novo, né? Eu vi. Você viu? Eu vi que assim, fechou, abriu, aí começou a dar merda de novo, fecharam de novo, né? Fechou tudo também, porque o povo... Não, gente, é assim, vocês acham, né? Quando abrir, o que vai acontecer com o pessoal? Tá igual formiga no formigueiro no calor, cara. Esquentou, abriu lá uma parte fria, vai todo mundo sair correndo. Se o povo hoje em dia já está usando loja de material de construção, supermercado e feira como local de passeio para levar as crianças para sair de casa, quando abrir a porta do shopping, o povo vai dormir na porta para poder não perder a vez de entrar. Vai ser maior do que a fila dos R$600. Então, mas é uma coisa muito de consciência, né? É muito difícil falar isso, né? Porque nunca passamos por isso e não sabe como cada um está reagindo, mas é muito descabido, né? As pessoas terem esse pensamento de ir para lugares onde tem muitas pessoas, shopping, essas coisas, no meio de tudo isso. É complicado. No meio... mas, gente, é igual, ó. E outra coisa também, só um aspas aqui rapidinho, Dora. Os shoppings, eles vão funcionar em horário reduzido, né? Pelo que eu vi lá no Center Norte, vai ser das 10 às 4. Eu não sei se está estabelecido isso assim mesmo, mas vai funcionar metade... 20% das pessoas para entrar. Exato. Uhum. Então, vocês imaginem como é que vai ser isso, né? É complicado. E aí, tudo isso, gente, volta para nossas boas práticas. Vocês estão vendo que a gente vai lá, vem cá, e boas práticas é tudo. O que é o que vocês estão falando? É o senso. É a mesma coisa, aquele seu funcionário que você explica tudo isso, fala do que pode haver de contaminação e você recebe uma mercadoria que está fora de temperatura e ele fala, tá bom, era para entrar com no máximo 10 graus, está 15. 15 é pouquinho. Ô, Dora, deixa eu te dar um exemplo. A gente recebe toxina botulínica lá na loja, né? O Botox. E aí, eu já peguei de 2 a 3 vezes o Botox chega lá, porque eu chego na loja só à tarde, por volta das 3. E o Botox chega lá 11h30, meio-dia, e elas deixam o Botox lá esperando eu chegar para colocar dentro da geladeira. E assim, não pode, né? Ela tem que ficar dentro da geladeira. Claro e é um custo alto. Até chegar o Botox já está para lá de Bagdá. Exatamente. Ele chega numa caixinha de isopor com gelo. Mas e daí? Até 3 horas aquele gelinho lá já derreteu, já virou água. Já tive que jogar 2 vezes. A temperatura já... Olha o risco. Mas é bem isso que você está falando. Quando a gente fala, a gente pensa somente no alimento. Mas quando nós falamos, nós vamos falar de vários produtos, de várias situações de mercado que acontece isso, gente. Então, isso é um problema? É um problema sério, tá? É um problema sério que as pessoas... boas práticas, isso. Vocês percebem isso? Boas práticas. É um negócio de louco, mas que as pessoas sabem. É ou não é, Camila? Todo mundo sabe que tem que botar o Botox na geladeira, tanto que ele vem numa caixa de isopor com gelo. Todo mundo sabe que não pode usar o jaleco fora da loja, as pessoas querem ir ao toalete, passear no shopping com jaleco, é bem complicado mesmo. E é verdade, as boas práticas estão em todos os setores.
Está em todos os setores, só que as pessoas... ontem eu estava conversando com a minha filha, e aí eu falo para ela assim, que existem algumas coisas, né, algumas frases, algumas coisas que as pessoas falam lá atrás, né, que vão sendo recorrentes e as pessoas vão usando cada um de uma maneira. Eu falo que o Gerson, ele foi muito infeliz, né? O pensamento dele não foi esse, mas quando ele falou aquele, brasileiro tem que levar vantagem em tudo. Depois que ele usou essa frase, as pessoas tomaram tipo assim, não interessa como, eu tenho que ganhar, né? Não interessa como, eu tenho que ganhar. Então, essa ter que levar vantagem em tudo começou a ser usada por todo mundo de todas as maneiras. Então, assim, a Camila vai chegar 2 horas, por que eu vou guardar isso agora na geladeira? Quando ela chegar lá, não tem o que fazer mesmo, ela guarda. Então, eu sempre julgo que o outro não tem o que fazer, então o outro faça. Você vai fazer, porque eu acho. Eu não vou fazer isso. Imagina, só eu trabalho nessa loja. A Priscila deve escutar isso também no serviço dela. Gente, a Cibele deve ouvir isso. Por que só eu faço isso? Não vou fazer. E aí? E aí a casa cai, né? Porque foi o que você acabou de falar, Camila. As pessoas sabem, mas elas não usam, não têm a consciência, né? É um negócio muito diferente, é um negócio muito complicado da gente agir. Mas nós precisamos treinar os nossos funcionários, porque nós precisamos que essas boas práticas sejam realmente aplicadas diariamente. Não tem como o cara só usar as boas práticas no momento que você está tendo uma auditoria. Não. As boas práticas, elas têm que ser usadas como rotina, com ou sem auditoria, né? E aí a gente vai também esclarecer uma outra coisa que as pessoas acham assim, quem é o manipulador de alimentos? Você vai ver que, às vezes, você chega numa loja, vamos dizer, num restaurante, e aí no restaurante você está vendo a pessoa que está lá no caixa, ela está sem proteção no cabelo, sem o cabelo tá presinho, bonitinho, tá lá com o cabelo solto no caixa. E aí ela sai do caixa, ela vai no salão, né? Ela tá mexendo com dinheiro, ela vai no salão, ela arruma lá a salada que tá feia. Aí eu falo para vocês, cara, ele tá mexendo no dinheiro, ele tá ali dentro, ele não pode mexer na comida, ele é exclusivo para mexer no dinheiro. Ele não pode sair daquele lugar e mexer no dinheiro e ajeitar a salada. Ele está contaminado, ele está sem uma proteção. O garçom. Gente, fica muito feio o garçom de redinha. Concordo, mas quando o garçom entra na cozinha, ele tem que colocar a redinha. No salão ele não coloca, mas lá na cozinha ele tem que colocar a redinha quando ele entrar. Tanto que todo garçom tem que ter no bolsinho dele a redinha, para quando se ele for adentrar o ambiente da cozinha, ele tem que estar de redinha, obrigatoriamente. 1 segundo, meio segundo, ele tem que colocar a redinha. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com alimentos, gente, é considerado manipulador. É manipulador. Então, as regras de manipulador vai desde quem produz o alimento, quem coleta, quem transporta, quem prepara, quem distribui. Porque a gente acha que manipulador é aquele que está pegando no alimento para manipular só no preparo. Então, as pessoas têm mania de achar assim, manipulador é quem prepara. Não, manipulador é desde a produção até a distribuição. Lembra que eu falei? A distribuição é o nosso último ponto de controle. Depois já vem para o consumidor. Então, da produção do alimento à distribuição, todo mundo que está nessa cadeia é manipulador de alimentos. Todas essas pessoas devem seguir as regras de manipulador de alimentos. Então, não usar adereços, né? Nada de brinco, anel, pulseira, colar, maquiagem, perfumes fortes, o cabelo tem que estar preso, tem que usar uniforme. Tudo isso, gente, entra em toda essa cadeia.
Por que que hoje os profissionais, né, estão indo lá para a produção, para trabalhar isso desde a produção? Se eu tomo cuidados desde a produção, quando chega até nós, é só eu manter o cuidado. Vocês veem uma diferença. Há tempos atrás, quando você pegava um feijão, você tinha que escolher o feijão, porque o feijão vinha com pedra, com folha, vinha feijão com milho, vinha... Hoje, quando você pega o feijão para ver, o feijão ele vem como? Ele vem limpo. Por quê? Já lá, quando vem da coleta, da organização, da embalagem do produto, eles já fazem essa vamos falar, seleção. Eles já fazem essa limpeza. Então, o produto já vem para você com qualidade. Significa que já observaram, né? Já se usou boas práticas nisso aí. Vocês já percebem hoje essa diferença. Então, o produto ele já vem melhorado para você. Por quê? Porque já foi feito boas práticas nele lá na industrialização. Tudo bem, gente? O povo lembra do tempo que tinha que escolher feijão? Sim. Aquele barulhinho, 2 para baixo, sobe um, põe um para o lado, e você ia, tipo assim, pegava ele e vai até o final do cantinho da mesa, assim, né? Para descartar o que não estava bom, né? E depois jogava para dentro da travessa para lavar. Várias vezes. Não é? Não. E aí não precisar mais limpar o feijão adianta muito minha vida, porque eu faço feijão 365 dias do ano. Então, a não todo dia, sim? Todos os dias tem feijão, arroz e fresco? Feijão na minha casa. Natal, Ano Novo. Não, na minha casa tem todo dia, mas eu não faço feijão todo dia. Não, a cada 3 dias, 2 dias no máximo, eu faço feijão. Socorro. Né? Então, vocês lembram que a gente... Aí você escolhia 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, deixava tudo já no pote escolhido e tirava aquele monte de lixo fora, né? Aquele monte de lixo, separa. Tinha muita pedra, né? Eu lembro que tinha muita pedra. Folha, milho também. Milho, pedra, isso, umas sujeiras. Né? Então, olha a diferença daquele feijão para o feijão que a gente tem hoje. É muito diferente, gente. Isso é o quê? Boas práticas na indústria do feijão. A gente encontra aquele feijão horroroso, cheio de pedra? Encontra. É o quê? É justamente aqueles locais, geralmente são pequenas indústrias que o pessoal não evoluiu ainda. Que o pessoal cata o feijão, eu brinco, cata o feijão, abre, vai com vagem, vai com tudo e está tudo certo. Coloca no sacão e manda ver. Né? Então, isso daí a gente já vê as diferenças que nós temos hoje em dia, né? E aí nós vamos... Não é obrigatório, né, Dora, ter essa... É obrigatório. Mas tem empresa que não faz e não é autuada? Mas ainda tem, geralmente, pequenos fornecedores que geralmente trabalham com os sacões, vamos falar, com aquela embalagem granel, é difícil, às vezes, eles terem. A maioria está se adequando, mas a gente ainda encontra pessoas fora da adequação. Tá, mas é para ser, porque todas as empresas, todo mundo que trabalha com alimento tem que ter boas práticas. Tem que ter, gente. É regra, é lei, está na lei, está na lei. Não somos nós que estamos falando, nem somos nós que estamos inventando, está na lei. Aí eu falo para vocês, né? Nós ainda temos aquela problemática das pessoas que acham que são espertas e que não precisam seguir a lei. É meio difícil, né? Mas é um negócio que acontece muito. Então, a gente precisa ser... brinco, né? Nós somos os fiscais do nosso fornecedor. Se eu não comprar dele, ele vai ter que se adequar. Então, eles precisam realmente sempre estar sendo auditados para poder seguir as regras. Vocês vão ver que nós temos... eu vou dar um exemplo clássico. Fornecedor de pescado. Eu já fiz muita visita técnica em fornecedor de pescado, que eu fiquei assim, impressionada com a qualidade, com
os cuidados que se tinham ali, né? O ambiente no fornecedor de pescado, é do lado do porto. Então, o que a gente tem do lado do porto? Nós temos aqueles galpões antigos. Então, não é um ambiente lindão, né? É um ambiente mais escuro, mas é um ambiente limpo. Você consegue perceber a modernização de várias coisas. Apesar da estrutura ser uma estrutura antiga, você consegue ver a utilização de processos modernos para que a gente tenha um produto mais seguro. Só que eu falo para vocês, isso demanda o quê? Custo. Então, se você vê um preço eu sempre falo, gente, um peixe que custa R$10 e um peixe que custa 20, né, o mesmo tipo de peixe, tem alguma coisa diferente aí. O que tem, né? Na maioria das vezes, é o processo de produção desse insumo. Por quê? Porque aquele cara que gasta com um monte de coisas, ele não vai poder, o custo dele não vai poder ser menor que X, né? Porque ele tem que pagar aquilo que ele faz. Então, muitas vezes eu falo, claro que nem sempre o produto mais caro é o melhor, mas na maioria das vezes é aquele produto que tem mais qualidade, que as pessoas têm um investimento maior na produção dele. Vocês vão observar muito isso. Vocês vão observar muito. E a gente não pode generalizar, porque, às vezes, um produto ele é feito sem um mínimo de qualidade, que outros que fazem aquele produto vão fazer daquela mesma maneira, sem o mínimo de qualidade. Por quê, gente? Tudo isso? Porque a gente tem que evitar os perigos nos alimentos que a gente já sabe. O que é perigo no alimento, gente? Perigo é tudo aquilo que não deve estar no meu alimento, mas que eu posso encontrar, né? E esses perigos, eles são separados perigos químicos, físicos e biológicos. Então, perigo químico, vocês querem ver um perigo químico que a gente nem detergente. Um prato que não está bem enxaguado, ele fica com detergente no prato. Quando eu misturo, por exemplo, o feijão no prato que ficou com detergente, o feijão vai dissolver aquele detergente que está ali, o feijão vai ficar com gosto de detergente. Feijão tem gosto de detergente? Não deve ter. Então, ele vai contaminar aquele meu feijão que não tinha nada a ver com isso. Por exemplo, a diluição de um cloro para hortaliça, para uma salada. A pessoa vai diluir errado. E aí, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que aquela minha hortaliça, né? Ela, ao invés de estar ajudando, eu estar dando uma hortaliça ótima, num ponto bom para a pessoa consumir, eu estou dando uma hortaliça que vai contaminar as pessoas. Por quê? Se eu der uma ingestão de cloro elevada, as pessoas vão ter o quê? Diarreia, vão ter gastroenterite, vão ter problemas, né? Além de eu eliminar os micro-organismos dali, eu estou eliminando também a nossa flora. Aquilo que nós temos normalmente, a nossa microbiota também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, perfume, uma pessoa que está com a mão cheia de perfume, né? Quem é que já não teve essa experiência desagradável, né? No tempo que as pessoas pegavam o pão com a mão, do povo usar. Eu sou bem mais velha que vocês, então eu tive a experiência de todos, não vou falar marca, né? Porque eu não vou falar lobby, mas as pessoas usavam cremes para as mãos para hidratar e metia a mão no pão. Pô, você pegava o pão, teu pão estava perfumado. Eu já peguei pão com perfume. Que ódio, eu tomei raiva de alguns perfumes por causa disso. Nossa, mãe do céu, né? Do tempo da minha avó tinha uns perfumes que eram chocantes. O povo passava aquele perfume, depois pegava no alimento, que o alimento ficava perfumado, né? O perigo físico, gente, é aquela pedrinha que vai no feijão, aquele parafuso que caiu da minha panela. Às vezes, nem sempre o perigo, ele é alguma coisa que você colocou, mas é algo que não pode estar ali. Por isso que um parafuso que caiu da panela. Gente, a panela tem que ter manutenção. Se eu não tiver manutenção, como é que eu vou poder ver que os parafusos podem estar frouxos, né?
Então, assim, físico é aquilo, um pedaço de vidro de um prato. E biológico? Biológico, gente, além dos micro-organismos, das larvas que podem estar ali, aí o cabelo, o fio de cabelo, ele é físico, porque você pega no fio de cabelo. E ele é biológico, porque ele vem do ser humano. Então, ele tem micro-organismo na sua... No seu conteúdo lá. Um pelo de rato, uma perninha de barata, né? Então, o quê? Ele é físico e ele é biológico. A gente encara ele como biológico porque ele tem vida, né? É muito complicado. Eu digo que você encontrar uma lagarta na salada é desagradabilíssimo. Mas você encontrar um fio de cabelo é 10 vezes pior. Você não acha? Nossa, eu morro de nojo, é Nossa, sério. é Posso horrível. falar onde for, o que for, eu não como mais. Não adianta. Um fio de cabelo é a treva. Não é a treva. É. Gente, e se for um pelo, assim, se você não sabe exatamente de onde é? É pior ainda. Ai, meu Deus. Ai, Clarice, que nojo! Pentelho. Eu tô tomando café, Não, pode ser, poderia ser do braço, mas pode ser que não, entendeu? Gente, às vezes a gente fala assim, mas como é que pode? Olha, tudo vai depender das boas práticas. Tudo vai depender das boas práticas. Por quê? Porque tem pessoas que são sem noção. Né? O que não mata, engorda. Olha a frase. E aí, lá vai. Para que eu vou lavar a mão? Vou gastar minha mão, vou ressecar minha mão? Para que isso? Então, a gente precisa sempre prestar atenção nesses detalhes para treinar o nosso funcionário, para colocar... Vocês estão vendo, toda hora eu volto lá no tal do treinamento, né? Gente, treinamento não é só gasto de dinheiro. Treinamento é investimento na qualidade, é manutenção da segurança. É uma coisa que é necessária, que a gente não pode esquecer. Eu não tenho tempo. Tempo é coisa que a gente vai ter que criar para poder fazer isso. Não tem jeito, né? Tudo bem aí, meninas? Posso continuar? Hoje a gente vai avançar um pouquinho do horário, tá? Beleza. Então, assim, né, os funcionários têm que ter bons hábitos de higiene, condições de saúde e aquilo que eu falei, ser continuamente treinados. Não tem como a gente não fazer isso, né? Então, assim, a questão da higienização de mãos que nós falamos. A gente sempre vai ter do lado da pia um cartaz mostrando como higienizar a mão. Não só escrito com poucas palavras, mas com as imagens. Para aquelas pessoas que não têm uma leitura muito boa, apesar de serem raras, mas a gente ainda tem pessoas hoje que têm dificuldade de leitura, para as pessoas olharem e elas entenderem. Então, ao lado de cada pia, eu tenho que ter um cartaz ensinando, né, a higienizar as mãos. Então, ele tem que saber que quando ele chega no trabalho, ele tem que lavar a mão, quando ele usa o sanitário, quando ele começar alguma atividade, se ele parar ou se ele trocar de atividade, ele tem que lavar a mão. Depois que ele vai mexer em alimento cru, que não foi higienizado, ele tem que lavar a mão antes de fazer qualquer outra coisa, antes de manipular aquele alimento que foi submetido à cocção, né? Cortar uma carne, alguma coisa que já está pronta para consumo, o alface que já foi clorado, que ele vai arrumar, ele tem que lavar a mão. Se ele tossiu, espirrou, se ele tocou no corpo, se ele tocou no cabelo, gente, é muito comum acontecer isso, né? Às vezes a pessoa ajeita a touca. Ajeitou a touca, ela tocou no cabelo, ela vai ter que lavar a mão, não que ela não vai ajeitar a touca, não que ela, mas ela precisa lavar a mão. Ela vai ter que usar utensílios, pegou na vassoura, pegou no mop, pegou no pano de limpeza, terminou, tem que lavar a mão. Então, assim, são coisas, gente, básicas, simples, e que, às vezes, são complicadas das pessoas cumprirem, né? Então, assim, peraí que eu acho que eu passei 2. Tá? As pessoas, né, o controle de saúde é uma coisa que tem que estar sempre lá. Então, a nossa... A gente sempre fala do PCMSO, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, né? Então, assim, acompanhar os exames médicos dos nossos funcionários, né? Por quê? Porque as pessoas podem transmitir
a doença através dos alimentos. Eu posso ter uma pessoa que ela esteja contaminada, ela vai contaminar o meu alimento e vai contaminar o restante. Então, as pessoas que apresentam, por exemplo, diarreia, alguma infecção pulmonar, faringite, essas pessoas, elas não devem trabalhar com o alimento, elas têm que ser afastadas para fazer outra atividade que não tem acesso ao alimento. É a mesma coisa aquela pessoa que está com corte na mão. Então, os pessoal falam assim, só pode mexer com o alimento, só pode manipular se o corte estiver bem fechado, bem cuidado. Eu acho o seguinte, se a pessoa está com um curativo, esse curativo ela vai mexer na salada, pode soltar. E aí, além do corte ficar exposto, o meu alimento ficar exposto àquilo, eu ainda vou ter o risco daquele curativo, ainda é um outro contaminante, né? Então, eu sempre falo, gente, quem está com diarreia, infecção, mesmo com o corte tampado, não vai manipular alimento, vai fazer uma outra coisa que não diretamente manipular o alimento. Tem que afastar para outras atividades para que a gente não corra risco, né? Para isso, gente, eu vou treinar a minha equipe. Treinando a equipe, eu vou ter várias vantagens, vamos falar assim. Primeiro, eu tenho um controle melhor da saúde, as pessoas vão ter noção disso, elas mesmas vão chegar para você e falar, eu estou com diarreia, eu posso ir para onde? Né? Ela já vai falar isso para você. Eu vou ter um alimento com qualidade, a partir do momento que eu tenho melhor controle de saúde, melhor controle dessa questão sanitária, eu vou ter qualidade, as minhas preparações vão ser sempre mais agradáveis, porque as pessoas são treinadas, elas vão fazer apresentação melhor, sabor melhor, temperatura adequada, né? Com isso, eu vou ter a minha clientela satisfeita, lógico, né? E eu vou ter todos os meus hábitos, toda a minha higiene, conforme a legislação manda. Então, treinar, gente, treinar a equipe é importantíssimo. Por quê? Para a saúde, para a qualidade, para a oferta melhor de produtos, para atender o meu cliente, para atender a legislação e para ter segurança. Então, treinar é a coisa de sempre, né? Então, quando nós começamos, que eu falei, né, que antigamente a coisa era recepção. Deu defeito, eu recebi lá a nota. Eu retorno consertando, né? A partir dos anos 80, veio aquela coisa da questão da garantia da qualidade ser preventiva. Então, eu tenho que fazer o quê? Cuidar da matéria-prima e do meu processo com ações para que eu tenha um produto com 0 defeito. Isso, gente, é de praxe. Então, o Manual de Boas Práticas, ele vai fazer justamente o quê, né? Ele vai fazer com que a gente cuide dos nossos produtos de maneira que aquele produto chegue para as pessoas com 0 defeito, né? E por que o manual? Porque o manual ele vai estar disponível para todas as pessoas da unidade poderem ver. Às vezes o nutricionista acha que o manual é dele. Então, ele tem um manual assim, esse é o meu manual. Ninguém pode mexer, ninguém pode sujar. Não, o manual está lá, é para todo mundo poder olhar, tirar dúvidas, esclarecer e as coisas funcionarem da melhor maneira possível. O manual não é para a gente esconder na gaveta. O manual, lógico, eu não vou falar para o meu cozinheiro pegar o manual e jogar dentro da bacia de óleo. Não é assim. Mas o manual ele tem que estar disponível para que as pessoas possam olhar para tirar dúvidas de alguns procedimentos que, porventura, possam acontecer, né? Então, ele tem que estar disponível lá para as pessoas. Aí, a gente tem uma definição de manual, que é um pequeno livro, contendo resumo de alguma ciência ou arte, né? E alguma coisa relativa ao trabalho de mãos. Então, nós vamos entender que o manual ele vai ter todo o resumo daquilo que tem na minha unidade. Gente, o manual, eu brinco que ele é o retrato da sua unidade. Ele tem que retratar a sua unidade. Como assim? Ele deve ser feito de maneira que eu coloco no manual o que é feito na unidade e não o que deveria ser feito. Tipo,
As paredes devem ser lisas, não devem estar quebradas. Não. No meu manual não estou escrevendo as paredes devem. As paredes são lisas, os azulejos estão íntegros. É assim. O chão deve estar seco. Não, o chão está sempre seco. Então, você tem que colocar ali, eu brinco, que quando você vai numa unidade, você pega o manual para ler e você vê as paredes devem, o chão deve, a janela deve. Aquilo dali não é o manual da unidade nem aqui nem no Japão. Aquilo é a cópia de alguma coisa da legislação, de algum modelo de manual que alguém fez. É de praxe você saber quando o manual é feito e quando o manual é copiado, porque as pessoas, às vezes, não têm nem o trabalho de mudar a página, né? Eu já vi muitas coisas desagradáveis na vida. É um negócio assim. O manual, gente, foi aquilo que eu falei. Ele vai descrever passo a passo todas as ações que você faz no seu local de trabalho. E ele tem que ser a reprodução fiel da sua realidade atual. Então, XX é o que é. Tem que ser aquilo que é. Aquilo que acontece na sua unidade. Não é aquilo que deveria acontecer, que você sabe, que você não faz, e você não trabalha para consertar isso. Esse é o maior problema. Às vezes, você tem alguma dificuldade na unidade. Ora, se eu tenho dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar melhorar isso aí. Então, eu vou tentar consertar isso. Então, é isso que a gente precisa entender. Deixa eu só me ajeitar um pouquinho aqui. Pronto. É isso que a gente precisa entender, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que corrigir, eu tenho que acertar isso aí, eu tenho que fazer com que as coisas fiquem da melhor maneira possível, né? Então, assim, o manual, gente, ele vai auxiliar na padronização dos procedimentos. Eu não posso ter, por exemplo, eu tenho uma unidade que funciona 24 horas. Eu não sou um nutricionista 24 horas. Eu sou uma pessoa que eu vou trabalhar 8 horas e eu vou ter um período de descanso que a lei me faculta isso, né? Tecnicamente, sim. Mas, então, naquele horário que eu não estou ali, as coisas têm que continuar saindo do jeito que são. Então, assim, não é de que de 8 às 5 tudo funciona de acordo com a legislação. A partir das 18, salve-se quem puder. Não. Ele tem que ser sempre daquela maneira. Então, assim, ele vai facilitar a supervisão, ele vai facilitar a execução, as pessoas vão saber, e aí a gente vai evitar falha, porque quem está lá às 6 da manhã, quem está lá às 10 da noite, quem está lá às 4 da manhã, vai trabalhar da mesma maneira. Por quê? Porque os procedimentos, nós vamos ver daqui a pouco, eles são padronizados. Por isso que nós vamos ter os POPs. Eles são padronizados para que toda a equipe trabalhe da mesma maneira. Aí a gente volta para a questão da qualidade. Não é porque hoje é o plantão do seu Zé. Ai, o arroz de hoje é maravilhoso. Um arroz soltinho, delícia. O arroz da manhã do plantão do seu Joaquim é péssimo. O arroz dele é o arroz carnavalesco, em bloco. Ai, horrível, é sem sal. Opa, peraí. Não pode ser um arroz bom e um arroz ruim. Se o arroz é a mesma marca, se a gente libera a mesma quantidade de material. O procedimento tem que ser padronizado. Eu tenho que ter todo dia um arroz bom. Não interessa se é seu João, seu Joaquim, seu Marcelo, seu Miguel, não interessa quem seja. Todo mundo vai fazer daquela maneira e o meu cliente vai ter aquele padrão. Né? Então, isso daí é o padrão de atendimento, é o padrão de qualidade. É você garantir que tudo aquilo que você faz sempre vai sair da mesma maneira. Olha como é que uma coisa vai entrando na outra. Vocês entendem quando nós falamos que a vigilância em saúde e a qualidade estavam linkadas? Né? É isso aí o tempo inteiro. Então, assim, quando você tem um manual, gente, você
percebe que as pessoas que trabalham ali, os representantes legais, os responsáveis, eles estão cumprindo não só os deveres deles de cidadãos, porque é obrigado, eu sou obrigada, mas eles também se preocupam com a saúde dos consumidores, né? Então, um local que você tem um manual, gente, você tem um trabalho mais organizado, um trabalho mais sério, você vai ter uma fidelização dos clientes, você vai ter um estabelecimento mais confiável, né? E como você faz o manual, gente? Você vai fazer o manual, né, partindo de quê? Partindo das legislações. Então, a gente vai ter legislação do Ministério da Saúde, nós vamos ter várias legislações, nós vamos ter aí as portarias dos estados e dos municípios, né? Então, você vai seguir todas as legislações, né? A portaria das boas práticas, de como fazer manual, nós vamos falar sobre os POPs. Então, o manual ele é baseado na legislação, né? Ele é baseado em lei, ele não é feito, eu vou fazer um manual, o que eu vou pôr no meu manual? Eu gosto que a parede seja verde. Por que a parede é verde? Né? Então, eu vou olhar, eu vou explicar por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Tem que ser explicado, gente. Então, o manual, ele é feito, ele é trabalhado dessa maneira, né? Então, às vezes, eles chegam para você e falam, olha, eu queria que você fizesse o manual da minha empresa. Então, você vai na empresa, você visita a empresa e você observa e faz um relatório de visita. O que você viu, né? Uma avaliação do estabelecimento, e aí você vai colocar aquilo que você percebeu que não segue as exigências. Então, geralmente, você coloca o dia da visita, e aí você vai considerar, a avaliação geral foi considerada conforme ou não conforme, né? Então, assim, o estabelecimento, gente, ele tem que ter todas as medidas, as políticas sanitárias para que as pessoas cumpram nas instalações e também com elas, né? Então, assim, alguns itens a gente aponta sempre, assim, as instalações físicas, gente. Então, tudo aqui tem um exemplo, né? Então, na instalação física, você vai observar o quê? Se tem pia exclusiva para higienização de mãos, se, por exemplo, as paredes elas estão íntegras, se as tomadas elas estão todas no lugar, se elas estão todas vedadas, se eu tenho tela, né, as janelas são teladas, o pé direito, eu vou observar se tem descascamento nas paredes, eu vou observar se os ralos, né, se os ralos estão fechados. Eu vou observar se dentro das minhas câmaras frigoríficas, se ela for muito velha, se ela tem ralo, esse ralo tem que ser inutilizado, ele tem que ser vedado para evitar a entrada de pragas. Então, assim, eu vou verificar se nos arredores dessa área física, se eu tenho material em desuso, né? Então, a instalação física, você faz tudo isso, ver se as janelas estão adequadas ao batente, se elas estão limpas. Tudo isso são coisas que a gente vai vendo, né? Quando você faz a visita, você vai verificar se todos os funcionários estão de uniforme, se os uniformes estão adequados, se os uniformes estão limpos, se as pessoas estão sem barba, estão usando touca, se eu tenho casaco de proteção. Então, você vai observar todos os detalhes de todos os lugares e vai fazer o relatório, né? Aí nós falamos o seguinte, como é que é o tempo verbal, né? É o presente do indicativo. Os gêneros são adquiridos. Aquilo que é descrever o que ocorre. Não, assim, os gêneros devem ser adquiridos de fornecedores idôneos. Se devem ser, é porque não são. Né? Então, tudo, né, que é escrito no manual, ele tem que ser muito claro, ele tem que ser muito lógico, a pessoa tem que ler. Lembra que o fiscal vai ler aquilo e ele vai olhar se acontece.
né? Eu sempre falo, você escreveu e o fiscal vai lá olhar, vai verificar. Então, a gente precisa colocar as coisas sempre de forma muito clara. Por exemplo, alguma coisa que não é aplicável, vamos imaginar, higienização de câmara frigorífica. Naquele lugar, você não tem câmara frigorífica. Então, você não vai higienizar uma câmara frigorífica que não existe. Não é aplicável, se tiver alguma pergunta a esse respeito. Não é aplicável porque não tem naquele estabelecimento uma câmara frigorífica. Eu já fui num lugar onde o manual dizia que a câmara frigorífica era lavada quinzenalmente e esse lugar só tinha 2 freezers. Alguma coisa tinha acontecido de errado. Ou eles estavam prevendo a construção de uma câmara, né? Ou aquele manual estava no lugar errado. Então, são coisas, gente, que vocês têm que ter muita perspicácia e ver como deve ser a realidade, né? Tudo bem, gente? Tudo bem, meninas? Sim, pronto. Tudo bem. É que eu tô, né? É porque, assim, esses assuntos, você sabe que esses temas, assim, que eu gosto, eu desinvesto. Então, de vez em quando, vocês têm que me dar uma freada, porque eu vou... Tá metralhando a gente, professora. Eu vou falando, né? Porque, assim, quando você fala daquilo que você gosta, daquilo que você conhece, você... É que nem contar novela, né? Eu falo, a gente fica animado demais. Por isso que, de vez em quando, opa, peraí, que eu acho que eu fui muito rápido. Então, assim, toda vez que você tiver documento que comprova o que você faz, ele sempre deve ser anexado, né? Deve ter uma pasta para ter aquilo. Porque eu falo, gente, o manual de boas práticas, ele é um manual, mas eu vou ter alguns documentos que eu ponho ali. Por exemplo, tirada de controle de temperatura, ele vai estar lá nos POPs, no meu manual, mas eu vou ter uma pasta com controle de temperatura diário. Né? Então, tudo que eu vou ter, tudo que eu faço ali, eu tenho que ter para mostrar para uma fiscalização que todos os dias eu controlo a temperatura. E não é de uma semana, eu tenho que ter mês a mês, aquilo tem que ficar arquivado por um período de tempo. Algumas empresas, elas colocam o período de arquivamento de documentos, então cada um estabelece dentro do que a legislação preconiza aquilo que vai fazer o tempo que vai ficar. Então, geralmente você coloca mês a mês, quando terminou o ano, você coloca tudo num saco só e arquiva ano tal. E aí, mas isso muda de ramo, de tipo de empresa, esse tempo de armazenamento de documento? Às vezes muda. Na maioria das vezes, não. Mas, às vezes, tem empresas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que toda essa documentação ela ficava mais de 5 anos guardada. Né? Eles tinham um espaço físico, então a gente colocava e a gente separava mês a mês, para se passasse a fiscalização, eu tinha minha pasta de controle, e aí fechava o mês, a gente tinha lá um envelope com um saquinho plástico. Mês de janeiro, mês de fevereiro, aí ia. Terminou o ano, eu tinha, e aí a gente ia colocando naquelas pastas arquivo, né? Então, eu tinha separado por ano. Então, eu tinha todos aqueles anos ali, aquilo tudo separado. Tudo bem? Clarice? Oi. Sim. Era só uma dúvida, por exemplo, documentos. Não, porque... Rotina normalmente são 5 anos, né? Mas aí Então, tem empresa que deixa mais tempo, mas às vezes deixa mais tempo porque não vou separar. Né? Tem algumas coisinhas assim, mas geralmente são 5 anos que você deixa aquilo ali para, se vier uma fiscalização, você ter comprovação que você não está fazendo aquilo no momento da fiscalização, entendeu? Então, assim, toda vez que tem instrução de trabalho, né? Que é isso? Instrução para lavar as mãos, higienização de caixa d'água, lavagem de utensílios manual, elas devem ser descritas, gente, de forma como se fosse uma receita, né? Então, assim, retirar o excesso de sujidade, umedecer, passar o detergente,
É bem dessa maneira. Então, assim, os passos, eles têm que ser claros, rápidos, mas objetivos, para que as pessoas possam entender como fazer aquilo, entendeu? E toda vez que você fizer qualquer tipo de alteração, você tem que modificar aí essas instruções de trabalho, tá? Tudo, nós vamos ter planilhas no manual, o prazo de atualização do manual. Esse manual será atualizado anualmente, ou de 2 em 2 anos. Você tem que ter ali colocado o prazo de atualização informado, para que as pessoas saibam de quanto em quanto tempo você atualiza aquele manual, né? Aí, aqui, esse negócio desconfigurou tudo. Que raiva que me dá quando acontece isso. Vamos dar um intervalinho de 5 segundos para vocês, né? Eu brinco, para a gente poder mexer um pouquinho com a cabeça. Nós temos aqui nós temos 4 animais: o javali, o jabuti, o coati e o sagui. E aí eu queria que vocês falassem para mim o nome de um animal quadrúpede que o nome termina com a letra I. Soltar um pouquinho a cabeça para dar uma mudada. E aí, gente? A Letícia ontem ficou pulando que nem doida. Eu estava revisando os slides e ela falou tudo quanto era nome de bicho. Até que ela acertou. Vamos lá? Qual é o animal quadrúpede que o nome termina com I? Vamos? Isso é para dar uma quebrada. Foi? Gente, não tenho nem ideia. Aí, eu vou falar para vocês. Olha como é que a gente se deixa influenciar, né? Olha como a gente se deixa influenciar. Eu vou mostrar para vocês o animal. Sagui é 4 patas? Jabuti. Já tá. É o que não tá aí, ô cabeça. É o que não tá aí. Posso falar? Posso falar? Fala. Fala. Boi. Mentira! Sacanagem. Assim não tá. Sacanagem mesmo. Olha o que influenciou vocês. Javali, jabuti, coati, sagui. Vocês nunca pensaram no boi. É verdade. Vocês entendem? Então, assim, existem algumas coisas que a gente fica com aquilo na cabeça e a gente não deixa a nossa criatividade chegar. A gente empaca. Empacou todo mundo no jabuti, sagui. Aí você vai procurando tudo com gui. A gente se limita, né? A gente se limita. Vocês estão entendendo? Então, isso daí é bem legal para a gente poder passar, né? Ô, caramba, o que é isso? Como é que pode, né? E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho dos POPs. Tudo bem, manual, gente? Tudo bem, manual? Tudo bem, manual, tudo bem. Sim. Você tem uma referência de um bom manual? Eu vou mandar para você. Olha, tem vários muito bons, né? Vários locais. Eu vou mandar para vocês um roteirinho, mas nós temos a Vigilância Sanitária, eles ensinam como fazer. A Secretaria de Vigilância Sanitária é muito legal, eles colocam alguns manuais. A ABERC tem manual, Associação Brasileira eu sempre esqueço, do Comércio. A ABERC também tem modelos de manual, são super interessantes. Existem livros, né, também, que é para você ler, para você ver, porque no manual tem que contar todos os dados da empresa. Eu não falei porque eu vou mandar para vocês o modelo com tudo que você coloca, tá?
E aí a gente vai falar dos procedimentos operacionais padronizados, que são nossos famosos POPs, né? E quando a gente for falar, vocês vão perceber que nós já falamos bastante coisas referentes a eles. O que são esses POPs, gente? São os procedimentos escritos de forma objetiva que vão estabelecer as instruções para a realização das operações na produção de alimentos, no armazenamento, no transporte. Então, assim, tudo que a pessoa vai fazer, né? Então, depois eu vou mandar para vocês também eu vou ver um outro manualzinho para vocês terem também esse material, tá? Para vocês poderem ver, que a gente faz um resumo, né? Dá alguns exemplos, mas tem mais coisa para vocês acompanharem, para vocês verem. A legislação 275, ela é bem interessante, que ela mostra para vocês como a gente faz. Então, é assim, é uma instrução de trabalho, como nós acabamos de falar, que você mostra sequencialmente, tá? De forma muito clara, como a pessoa vai fazer aquilo. Para quê? Para que qualquer um que vá fazer, qualquer um que vá lavar o vidro, ele comece a lavar o vidro de cima para baixo, né? A limpeza, ela tem que começar de cima para baixo. E não um faz de cima para baixo, outro de baixo para cima, outro da esquerda para a direita. Não. Tem que ser feita sempre daquele jeito, né? É para isso... Espera aí que a Pri caiu... Pronto. É para isso que a gente precisa, né, ter esse padrão. Então, é isso daí, né, é necessário para que você fique tranquila de que tudo está ocorrendo, né, de maneira correta, de maneira certa. Então, como é que eu faço um POP, né? Eu tenho a definição daquele POP. Para que aquele POP ele é realizado, né? Então, higienização da área é realizado para evitar, reduzir o índice de contaminação do setor X de tal lugar. Então, você sempre vai dizer, vai definir, nós vamos ver que nós vamos voltar para falar de qualidade. Nós vamos definir aí para que serve aquele POP. E aí nós vamos colocar os documentos de referência, a legislação, da onde eu tirei aquilo. Eu não tirei da minha cabeça. A gente tem que fazer sempre isso, gente, porque as pessoas às vezes acham que a Clarice é um saco. Ela quer que eu lave e deixe de molho por 15 minutos na solução clorada. Não é a Clarice que é um saco. É porque aquele produto tem que ficar 15 minutos de molho na solução clorada para poder ter o efeito. Então, ela vai lá e coloca da onde ela tirou aquilo. Porque não é ela que é um saco. A lei faculta isso, o fornecedor diz que tem que ficar esse tempo. Então, isso, gente, nós colocamos para as pessoas saberem de onde você tirou aquilo, né? Eu brinco que o manual acaba sendo quase que um trabalho científico. Quase não, ele é, né? Só que ele relata, ele está relatando ali tudo que você faz. As responsabilidades, né? Quem é que vai fazer o quê? Quem é responsável por quê? E quem vai fiscalizar aquilo? O descritivo técnico, né? Tudo que é utilizado, como é utilizado, monitorização, tudo isso registrado em planilha com as ações corretivas e a verificação. Então, tudo que eu faço no POP, vocês querem ver onde vocês veem POP? Não deve lembrar mais. Mas quando você vai no shopping, atrás da porta do banheiro, não tem uma planilhinha que tem lá horário, o escrito que a pessoa fez, e assinado quem fez, e assinado do lado que alguém viu? O que é shopping, professora? É de comer? É de comer? Não, eu lembro, sim, eu lembro dessa lista, sim. Em vários lugares, na verdade, banheiros, lanchonetes, lugares assim. Isso, então aquilo ali é um POP, tá? Aquilo ali é o controle, é a planilha de controle. Então a pessoa vai lá, limpa naquele horário, coloca o que ela fez, e vai alguém lá e verifica que aquilo foi feito da maneira que foi programado. Né? Então, assim, os POPs, aí eu achei que ficou ótimo, ficou tudo de jeito. Depois eu acerto antes de mandar para vocês. Os POPs, eles têm que ser aprovados, né? Então, aprovado por alguém, né? Datado, assinado. Aí quem vai assinar? Pode ser o responsável legal,
o responsável técnico, o responsável pela operação ou o proprietário. Então, o POP, gente, ele é feito, aprovado por alguém, e assinado, alguém vai lá e fala, ó, eu concordo, eu sei, tá ali. Então, não é um documento qualquer, é um documento sério que as pessoas adotam para ter o controle de qualidade e a padronização dos processos que são utilizados na empresa, tá? E aí, gente, ele responde ao 5W1H. Lembra quando nós falamos de 5W2H? Né? Aqui o how much, que é o quanto vai custar, ele não entra, né? Então, o que é o 5W, lembrando aí que nós vimos? É o what, o quê? Né? Qual o assunto que é tratado? Aí, quem, né? O who. Quem é o responsável pela ação? Né? Quando? Quando vai fazer a duração, a frequência? Aonde? Qual é o local da ação? E por quê? Qual o objetivo? Por que fazer e como? Quais são as etapas? Então, assim, o POP, gente, ele vai ter esses requisitos aqui. O que é, por que você faz, quem vai fazer, quando vai fazer, qual a frequência que faz, qual o local e como faz. Isso tem que ter no POP. Não tem jeito de você colocar um POP e não colocar as etapas, como é feito. Nem colocar a frequência. Não. Eu lavo o fogão uma vez por mês, gente. Para que lavar fogão todo dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia? Né? Então, você tem que especificar para você poder cobrar. Se você coloca uma vez por mês, só uma vez por mês, pode ser dia 1º, dia 15, dia 2, eu tenho 30 dias no mês, pelo menos, para fazer isso. E aí a pessoa, você vai lá e cobra. Esse fogão está sujo. Ah, não, mas ele só limpa dia 20, hoje ainda é dia 5. Então, são coisas que a gente tem que ter para poder ajudar a gente na cobrança. Você tem que cobrar aí. Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, de instalações... Gente, ficou um monte de X esse negócio. Oh, meu Deus do céu. Eu coloquei bolota, ficou X. Quando a gente vai fazer higienização das instalações, dos equipamentos, móveis, você tem que saber, assim, que tipo de resíduo vai ser removido. Vai ser poeira, vai ser gordura, vai ser resíduo carbonizado, né? Eu tenho de panela, né? Qual vai ser a natureza? Vai ser inox, vai ser o alumínio, vai ser o azulejo, vai ser a porta de madeira, o que vai ser, né? Então, eu tenho que ser um método. Como é que eu vou fazer isso? Vai ficar em imersão, eu vou passar, eu vou deixar o produto, eu vou tirar o produto. Qual é o princípio ativo? O princípio ativo, gente, o fornecedor, ele vai dizer para você o seguinte: de acordo com o princípio ativo, que tem a concentração daquele produto, ele vai dizer para você o tempo de contato, tá? A temperatura, a concentração que aquilo deve ser usado. Então, o fornecedor, ele vai falar para você, então vai ter diferença. Por exemplo, eu posso ter um produto, um sanitizante de salada, que ele vai ficar em contato 10 minutos e ele fez o efeito. Eu vou ter um outro que o fornecedor me diz que aquele tem que ficar 20 minutos. Então, ele vai me dizer como eu vou usar aquele princípio ativo. O fornecedor, ele vai me dar esses dados, ele vai me informar. Por isso que a gente tem que colocar tudo isso lá no nosso POP. O produto que vai usar, a diluição que vai usar, o tempo de contato de acordo com de acordo com a natureza da superfície, com o material. Né? Então, por exemplo, uma solução clorada, você usa essa solução clorada para a salada, né? Até 150 ppm. Depois que ela vai ficar um tempo, aquela solução, ela começa a perder, porque ela vai volatilizando, ela vai começando a perder a sua efetividade. Mas eu posso usar aquela solução que já não é mais eficaz para salada, eu posso usar para limpar o chão, por exemplo. Né? Então, já não é aquela dosagem. Mas se eu for fazer uma limpeza pesada no azulejo, eu vou usar uma outra dosagem. Então, de repente, você usa o mesmo produto com várias dosagens diferentes, dependendo do que você vai fazer, da superfície que você vai usar. Né? E aí nós vamos falar um pouco sobre
Já falamos sobre a higiene de locais, equipamentos, utensílios, o controle da potabilidade da água, gente. Esse controle, gente, é assim, a água para consumo humano, né? Ela é chamada água potável, aquela que é destinada para ingestão, para produção de alimentos, né? Ela tem que atender a um padrão de qualidade, de potabilidade estabelecido. Ela vai ter um nível, quando você manda analisar essa água, ela vai ter um nível X de coliformes fecais que são permitidos. Infelizmente, na nossa água, a gente permite uma certa quantidade de coliforme fecal, né? Vocês vão falar, professora, mas coliforme fecal não é aquilo que está nesse lugar que você está falando aí das fezes? Mas nós temos um nível permitido para a nossa ingestão diária. Então, quando alguém pergunta para você se você come, você fala, realmente eu como, né? Às vezes as pessoas perguntam, você comeu? Aham. Né? Em nível seguro, é lógico. Né? Tudo bem até aí, gente? Camila, o que você ficou nervosa? Só porque eu falei que você come todo dia uma dosagem, como eu? Ai, professor, isso aí é um pouco nojento de pensar. Né? Mas fazer o quê, né? Quem nunca comeu uma perninha de barata também na vida? Fala para mim. Sem saber, né? Porque sabendo a gente não come, sem saber, né? Gente, é complicado, né? Então, assim, gente, quando você vai fazer faz a higienização na caixa d'água, essa higienização ela tem que ser feita por uma empresa que comprove o que fez. Gente, tudo que é feito nos POPs, eu tenho que comprovar, tá? Então, se eu calibrei meu equipamento, eu tenho que ter o documento da empresa que eu calibrei, o que equipamentos eu calibrei. Se eu estou fazendo o controle da potabilidade da água, eu contratei uma empresa para higienizar, eu tenho que ter lá a nota fiscal, o contrato, e a empresa tem que garantir que ela fez aquilo, né? E que aquilo tem validade semestral, né? Então, a maioria das pessoas que moram em apartamentos, hoje, graças a Deus, os prédios, os condomínios, eles seguem essa legislação e você vê, a caixa d'água será fechada para higienização de tanto a tanto, cuidado, atenção, não gaste água, não faça isso, pode ser que quando você ligue depois tem um pouco o sabor mais forte de cloro, isso e aquilo. Então, hoje as pessoas estão seguindo mais essa legislação e esse cuidado, né? Antigamente você abria uma caixa d'água, dentro da caixa d'água era um sítio arqueológico, né? Tinha esqueleto de um monte de bicho lá, tinha um monte de lodo, era um nojo. Né? Hoje você vê as caixas d'água, elas são feitas de modo que você possa fazer a higienização muito mais rapidamente, muito melhor. Tudo bem, meninas? E aí, depois que você faz a higienização, você manda aquela água para análise, né? Para ver as características, a cor, né? A água, ela não tem que ter cor, ela não tem que ter turbidez, ela tem que ser límpida, ela não tem que ter odor, ela não tem que ter sabor. Nós vimos aí que em alguns lugares estavam tendo problemas seríssimos com a água em relação ao odor e em relação ao sabor, né? Que eles trataram a nossa água, por mais que a gente às vezes fala, a nossa água ela é muito respeitada, a água da Sabesp é uma das melhores e de maior qualidade do mundo, viu, gente? É uma das águas mais seguras que se tem para beber. Então, o que acontece às vezes é que a água vem segura, o encanamento nosso é velho, a nossa caixa d'água está suja, e aí a gente contamina aquela água, né? Então, as características, a dureza, a acidez, né, a quantidade de minerais que tem naquela água e o cloro residual também são analisados, e as bactérias, né? Os coliformes totais, fecais, tudo aquilo que tem naquela água é avaliado para saber se ela está ou não em condições de consumo. Tudo bem? E aí a gente vai falar de um outro POP, que é higiene e saúde de manipuladores, né?
Então, a gente, quando fala desse POP, a gente já falou bastante coisa. A gente sempre fala de treinamento, de higienização de mãos, né, dos procedimentos do médicos operacionais, onde você faz o controle de exame médico, do PPRA, que é aquele controle que é feito para verificar se as condições do ambiente estão adequadas ou não, umidade, iluminação, se tem muito barulho. Por isso que, quando a gente tem alguns lugares que você entra, que as pessoas deveriam estar usando protetor auricular. Então, quem trabalha, por exemplo, na área de lavagem e higienização de panelas, ele tem que usar, porque aquele barulho, ele, a longo prazo, ele afeta o tímpano. Aquele barulho é um barulho que ele é maior do que aquele que nós suportamos normalmente. A iluminação. Então, assim, a iluminação, ela tem que estar perfeita, ela não pode ter ofuscamento. Tudo isso é analisado, né, pelo responsável médico do trabalho, ele olha, ele vai lá, as pessoas avaliam aquelas condições de trabalho para que as pessoas possam, né, trabalhar com qualidade. Aí vem a mesma coisa que nós falamos dos uniformes, né? Os uniformes, eles devem ser usados dentro daquele local de trabalho, de maneira correta, eles devem estar limpos, eles devem estar adequados às funções da pessoa, né? Eles devem ser usados sempre para manter a segurança e não para tirar a segurança das pessoas, né? E aí nós vamos falar de um outro, que é o manejo dos resíduos. Esse manejo de resíduos, gente, nós acabamos já falando um pouco, quando nós falamos aí de reciclagem, né, de meio ambiente. Eu tenho que colocar nesse POP a frequência com que esses resíduos são retirados da cozinha dos setores. Quantas vezes são retirados? Quem é que retira, né? Se eu tenho lixo orgânico e reciclável, eu tenho que ter uma pastinha com o contrato. Gente, vocês percebem que eu tenho que ter tudo identificado. Pasta para monitoramento de temperatura, se eu tenho o contrato de higienização da caixa d'água, eu tenho que ter uma pastinha com higienização na caixa d'água. Então, ali eu vou ter tudo. Eu vou ter as análises, eu vou ter o que foi feito, eu vou ter o recibo, eu vou ter tudo ali organizado para que as pessoas possam verificar e compreender que aquilo foi realizado daquela maneira, né? Se eu sou grande gerador de resíduos, eu vou ter o certificado da prefeitura, e aí eu vou ter aqueles contratos com as empresas. Vocês lembram lá, mais de 200 litros de lixo, eu sou um grande gerador de resíduos, né? O destino tem que estar lá, os procedimentos para a higienização do coletor, porque tem gente que acha assim, tirou o lixo, não. Tirei o lixo, tirei o saco, eu tenho que higienizar o coletor e tenho que higienizar a área de armazenamento, tá? Não é porque é lixo que tem que ficar com mau cheiro, que tem que ficar com mosca, não. É lixo porque é resíduo. Porém, aquele local tem que ser um local limpo. Então, tirou o lixo, lavou tudo, lavou o coletor antes de colocar outro saco, e tudo isso tem que constar, gente, lá no nosso POP, no nosso manejo de resíduos. Assim como nós vamos ter também, quando nós falamos de mercadoria que chegou e ela não está adequada, né? Então, esse controle também tem que estar lá escrito. Eu tenho que, como é que é feito? Eu vou ter lá para o meu plano de ação. Chegou, não está adequada, está vencida, identificar, colocar uma placa que a mercadoria está vencida, que ela vai ser recolhida, é o recolhimento de alimentos, como ela vai ser recolhida, como ela vai ser feita, tudo isso você tem que colocar como você faz e você ter o documento, você prova que você faz aquilo, tá? A gente tem que ter sempre prova. Não adianta dizer, eu faço assim. Tá. Me prova que você faz assim. Porque não é todo dia que você vai receber alimento vencido. Não é? Não é todo dia. Não é que o fiscal chegou agora que a minha hora de retirada de lixo vai ser nesse momento. Essa essas coisas são bem claras, né? Então você precisa ter essa colocação.
né? Tem que estar tudo isso muito bem organizado, né? A manutenção preventiva e calibração de equipamentos. Gente, a manutenção, nós não temos o costume, nada de prevenção, né? O nosso tudo é corretivo, como nós já falamos. Agora, nós temos que fazer a manutenção preventiva. Eu tenho que colocar lá de quanto em quanto tempo eu faço, quem é o responsável, como eu higienizo após a manutenção os equipamentos, todo o controle. Se eu calibrei meu termômetro, eu tenho lá o certificado de calibração de quantos termômetros eu calibrei. Então, essas coisas devem ser colocadas, devem ser organizadas de forma que a gente possa comprovar que eu fiz, tá? Lembre-se que POP eu tenho que ter comprovação. O controle integrado de vetores e pragas urbanas era aquilo que a gente conhecia como dedetização, né? Hoje não é isso. Não, você só vai usar produtos para eliminar se a quantidade for muito grande. Hoje você tem uma empresa, tá? Que vai gerenciar, que vai verificar o tipo de praga que você tem, né? As pragas, como vai prevenir, como vai combater, né? E se usar produto químico, são aqueles aprovados pelos órgãos competentes. Não é qualquer produto que você usa, né? Então, eles têm que colocar para você o que você deve fazer para evitar aquelas pragas. Eles vão ajudar você a tratar. Então, é controle integrado, gente. Não é vai lá, coloca um remédio e nunca mais volta. Esse controle ele tem uma periodicidade, a empresa ela vai ter uma periodicidade de atuação, né? Ou é mensal, ou é semanal, ou é quinzenal, depende isso aí é uma coisa que depende muito de custo da empresa, né? Para aquela empresa ir lá e ficar. Não adianta você colocar aquelas caixas de isca de rato e a caixa ficar lá com a isca seca durante 10 anos. Não. Eles têm que ir lá para ver se o rato comeu a isca, tem que trocar a caixa. Então, por isso que esse controle ele tem que ser sempre, né? Ele tem que estar acontecendo sempre para poder gerenciar o que está acontecendo, né? Então, tudo isso tem no POP. Então, a empresa vai lá de tanto e tanto tempo, faz isso. Tudo isso, gente, você tem o controle, porque facilita a nossa vida. Porque se eu não tenho isso para controlar, como é que eu vou saber? Eu tô na roça, né? Então, assim, os produtos que são utilizados, a concentração que usa esse produto, a frequência da aplicação, quem é o responsável, né? Como é estocado, os produtos químicos, equipamentos de aplicação, se ficam na sua unidade, se aquilo vai para a empresa e volta na empresa. Então, tudo isso, gente, tudo isso tem que ser explicado. Então, os POPs, eles são nada mais, nada menos do que as instruções do trabalho, né, feitas de maneira muito, muito objetivas, colocando lá quem é responsável e aprovado por umas pessoas, aprovado pelo responsável, e aquilo é feito todos os dias, ou de acordo com a periodicidade, ele é fiscalizado, auditado e registrado o que aconteceu. Tudo bem, meninas? Beleza. Estamos finalizando a gravação.